A paz do Senhor, queridos irmãos, você que tem uma Bíblia à mão, quero convidá-lo para abri-la no livro do Êxodo, capítulo 21, para lermos alguns versículos aqui. Êxodo 21, verso 1 diz assim: São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo e ele irá embora sozinho. Agora preste bem atenção, verso 5 em diante. Porém, se o escravo expressamente disser: Eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Amém. É um texto aqui que nos fala sobre um tema interessante, a escravidão. Deus não está aqui instituindo isso, mas regulando uma realidade social que existia na época. O que chama a atenção no texto, para nós, no tempo de hoje, que vivemos numa cultura que valoriza a liberdade acima de tudo, onde ser livre é não depender, é não se comprometer, é não criar vínculos duradouros, pelo menos na cabeça de muita gente. O texto apresenta-nos aqui um paradoxo. Um homem que pode sair livre, mas escolhe permanecer servo. E o texto então nos leva a perguntar: o que leva alguém a abrir mão de um direito legítimo por amor? E quando olhamos para o texto aqui, exatamente a primeira coisa que chama a atenção é uma decisão que nasce do amor. O texto no verso 5 diz que alguém que era escravo poderia sair livre, mas se ele disser: Eu amo meu senhor, minha mulher, meus filhos, não quero sair livre. Então o texto começa aqui falando de uma declaração pessoal que parte de um ato voluntário. O verbo amar aqui não é uma exigência, é uma declaração espontânea. O servo não é ameaçado, coagido, ele conhece a liberdade, mas ele escolhe o vínculo. Muitas pessoas hoje têm uma ideia completamente diferente de uma vida boa, acham que é somente uma vida onde há total liberdade. E às vezes compromissos como casamento, trabalho, são vistos como prisões. Porém, a maturidade espiritual nos leva a considerar quais portas nós escolhemos atravessar e permanecer. Há muita gente que serve a Deus apenas por medo ou por uma pressão social ou por uma expectativa religiosa. Mas o texto nos lembra de um tipo de obediência e de serviço que nasce do amor. E nós precisamos trazer essa realidade ao nosso coração e perguntar: estamos servindo a Deus porque o amamos ou porque apenas nos acostumamos à rotina religiosa? Aquele homem era servo, poderia ir embora, mas por amor resolveu ficar. Hoje vivemos uma fé líquida, onde há relações descartáveis, uma espiritualidade sem raízes. Alguém está numa igreja hoje, mas amanhã já muda para outra e você o encontra alguns meses depois, ele já está em outro lugar. E aqui nós temos um confronto da parte de Deus na sua palavra, onde liberdade é poder escolher aquilo que vale a pena amar. Na igreja isso se manifesta quando nós decidimos permanecer por amor a Deus,
decidimos ficar para sempre, não por causa de algum benefício, mas porque o amamos. Da mesma maneira, os casamentos, os ministérios, o discipulado, são coisas que nós precisamos olhar com este olhar que o texto nos apresenta. Nós não queremos liberdade para ir e trocar e mudar. Nós queremos, por amor, permanecer, que é o que a Bíblia nos apresenta aqui. A segunda coisa que chama a atenção no texto é que era uma escolha que era pública. Então, o seu senhor, o texto diz, levará esse escravo diante dos juízes. Era algum compromisso público. A escolha era voluntária, mas era validada diante da sociedade, porque não era algo temporário, não era algo pequeno, era algo que impactaria a vida daquela pessoa. Não é uma escolha secreta, não é uma escolha emocional, é algo que é confirmado diante das pessoas. Hoje, infelizmente, nós temos pessoas que decidem por Jesus, mas não querem comprometer publicamente a sua fé. Não usa nenhuma camiseta com um nome religioso, como um versículo, não conduz nenhum tipo de livro ou algo que chame a atenção das pessoas, porque às vezes quer uma fé apenas que é escondida. Mas aqui nós vemos que Jesus nos chama a uma fé pública. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O discipulado não acontece no anonimato, ele é assumido diante de Deus, diante da comunidade, diante da própria consciência, e a igreja deve ser um lugar onde tomamos decisões seguras, mas decisões firmes, que são publicamente expressas. A fé é vivida não apenas no íntimo, sem uma expressão visível, mas ela é uma fé vivida diante de todos. Por isso, o batismo é o rito de entrada na igreja ou de confirmação da fé. E para que essa decisão do homem no texto aqui ficasse ainda mais visível, ele receberia uma marca visível e permanente de pertencimento. Então o texto diz que o escravo seria levado à frente das autoridades e o seu dono furaria a sua orelha. Isso era um sinal permanente. Era uma imagem aqui de uma declaração que agora a sua vida seria marcada por essa experiência. Ele poderia ser livre, mas disse: eu, por amor, quero permanecer um servo. Na nova aliança, nós não temos marcas visíveis desta maneira no corpo, mas temos marcas visíveis na vida, no testemunho. O cristão não é reconhecido por uma marca que faz uma tatuagem, alguma coisa parecida, mas ele é conhecido por agora carregar as marcas de Cristo, como Paulo disse: trago no meu corpo as marcas de Cristo, em Gálatas capítulo 6 e verso 17. A orelha furada do servo simbolizava uma submissão e provavelmente uma submissão à voz do seu senhor. Ele estava dizendo: eu agora escuto a ordem do meu senhor como alguém que poderia ser livre, mas eu sou servo por decisão. Jesus também nos chama a tomar uma decisão irreversível e uma decisão que marca a nossa vida. O texto nos confronta. Quem pertence traz marcas. Quem toma uma decisão que é definitiva, ele traz marcas irreversíveis. No Novo Testamento, as marcas são na vida, na mansidão, na fidelidade, na perseverança, na obediência. E
quando nós olhamos para nós mesmos, precisamos perguntar: será que a nossa vida de fé está sendo tão pública e tão marcante que as pessoas realmente veem Cristo em nós e têm como característica principal, quando eles olham para nós, que nós pertencemos a Cristo? Quando este escravo, no texto de Êxodo 21 que lemos, ele diz: olha, eu poderia ser livre, mas eu amo meu Senhor, eu amo minha mulher, meus filhos, e eu quero ficar, eu não quero ser livre, eu quero ser servo. Essa é uma imagem poderosa de alguém que diz: eu me comprometo por amor, eu me comprometo a servir, embora pudesse ir para outro lugar, eu decidi permanecer. E isso só acontece no coração do crente, porque o Espírito de Deus, pela graça do Senhor, é quem nos capacita. Seguindo o exemplo do nosso Senhor, que não foi forçado a morrer por nós, mas disse: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Aquilo que o servo está dizendo: por amor eu decidi fazer isso voluntariamente, Cristo fez por nós quando morreu na cruz. E agora esse texto nos ensina que viver sem vínculos é algo muito pior do que escolher abrir mão da liberdade por amor. O servo escolheu permanecer porque encontrou um Senhor digno do seu amor. E na nova aliança, em Cristo, nós somos confrontados com essa mesma decisão: usar a liberdade para viver para nós mesmos ou entregá-la a Cristo, dizendo: eu não quero ser livre, eu quero ser servo. Eu não quero ir embora, eu não quero vínculos superficiais, eu quero permanecer, eu quero marcas permanentes, eu quero, por amor, ser publicamente um servo. E esse texto então nos convida a perguntar: que tipo de liberdade buscamos? Ou será que estamos satisfeitos com sermos servos de Jesus? Que tipo de servos somos? Será que o Senhor a quem nós servimos é digno do nosso amor? Por amor a Ele e àqueles que estão conosco, nós dizemos como este homem: eu não quero ser livre, eu quero ser servo, eu quero servir, eu quero dedicar a minha vida a este Senhor. Que o Espírito Santo nos conduza a uma resposta madura, sincera e amorosa diante do texto que lemos, quando olhamos para quem somos hoje em Cristo e possamos dizer de coração: Senhor, eu não quero sair livre, eu quero permanecer contigo. Quero levar as marcas desta escolha na minha vida. Quero ter uma fé que é um compromisso público, confirmado diante de Deus e das pessoas. Eu quero abrir mão da liberdade para servir a um Senhor que é digno do amor de todo o nosso coração. Esta é uma decisão muito importante para todos nós. Esse paradoxo que o texto de Êxodo 21 nos apresenta é para nós pensarmos: a liberdade é a melhor coisa? Valorizamos a liberdade acima de tudo? Não. A liberdade é importante, mas quando por amor decidimos abrir mão da liberdade para servir ao Senhor, estamos de fato escolhendo a melhor vida. A melhor vida não é aquela que eu faço o que eu quero. A melhor vida é aquela que eu escolhi servir ao Senhor. Que a minha orelha seja furada, como um gesto de declaração: agora ouço meu Senhor, agora é Ele quem manda, agora as ordens dele são aquilo que eu escolhi para a minha vida. E que isso nos leve a rever a fé que temos
e a decidir, quem sabe, furar a orelha, numa forma figurada aqui de falar, para tomar um compromisso realmente de fé. Não busque uma igreja que lhe agrade. Decida servir ao Senhor a quem você ama, aonde Ele lhe colocar. Não tenha uma fé que é líquida, uma fé que é temporária. Decida realmente por Cristo num permanente compromisso de quem quer servir a Ele e viver para Ele todos os dias da sua vida. O escravo de Êxodo 21 decidiu abrir mão da liberdade por amor e para servir. Que essa seja a marca que o Senhor encontre também na nossa vida. Que Deus te abençoe, que esta palavra esteja guardada no seu coração e que tenhamos uma fé pública, decidida e permanente.